O presidente Lula falou em pagar o 14º salário ao vivo. É sobre isso que nós vamos conversar. Eu vi essa questão sendo veiculada aqui na internet e resolvi fazer esse vídeo para conversar um pouco com vocês sobre isso. E no final desse vídeo aqui vai ter o vídeo inteiro, tá, do presidente Lula fazendo um pronunciamento à nação, e eu quero que você tire suas próprias conclusões. Realmente ele fala uma hora lá em 14º salário, mas eu vou te explicar, né, por que ele falou aquilo, né, e não tem nada que ver em pagar 14º salário, ele não falou isso, tá? Seja bem-vindo, seja bem-vinda, eu me chamo Thiago Ribeiro e mais uma vez falando sobre o 14º salário, que na minha opinião nem deveríamos mais falar disso, tá? Na minha opinião é um projeto morto, né, que servia só na época da pandemia e agora não temos mais chance, no meu entendimento, de ter isso aprovado, tá? E o presidente Lula, ele fez um pronunciamento, como eu disse, vai ficar aqui no final para você olhar, tá? E tirar suas próprias conclusões. O presidente Lula, ele fez um pronunciamento e ele falou sobre o imposto de renda, né? Sobre o imposto de renda que tem a tarifa zero, tá? Nos moldes, né, que vai começar a ser cobrado, né, de forma diferente já no ano que vem, tá? E ele falou assim, né, que o dinheiro que iria sobrar, né, que você ia deixar de pagar por conta da isenção, seria como se fosse um 14º salário. Então, ele não falou nada em pagar 14º salário, né? Não tem nenhum nexo, no meu entendimento, essa notícia, esse assunto que as pessoas estão falando, tá? Porque daí você fala, poxa, né, o presidente falou em pagar 14º salário, você clica, quando você vai assistir não é nada daquilo, tá? Não é nada daquilo. O presidente não falou em pagar 14º salário, tá? Ele não trouxe nenhuma notícia sobre isso, ele só fez uma comparação de que o que você deixaria de pagar imposto de imposto de renda, seria como se fosse um 14º salário, tá? Mas isso não seria, por exemplo, somente para os aposentados e pensionistas, mas para todo mundo, né? Para todo mundo, quem é aposentado e quem não é, né? Quem ainda está na ativa trabalhando, ok? Então, toma muito cuidado com essas informações, tá? Ele não falou nada disso em pagar 14º salário, ele só fez uma comparação ali que o dinheiro que sobraria do IR seria como se fosse um 14º salário, ok? E como eu disse, isso se aplica para todo mundo, tá? E também, mesmo essa comparação, quem já não pagava imposto de renda não vai mudar nada, né, a vida da pessoa. Isso muda para quem pagava, né, o imposto de renda, ok? Para quem tinha lá a retenção do imposto de renda. Então toma bastante cuidado com isso, com as informações que você vê aqui no YouTube, com títulos chamativos, né, que você fala, poxa, né, o presidente falou, vai pagar, né, ele mesmo falou em pagar, né, existe uma possibilidade. Aí quando você clica não tem nada daquilo, tá? Toma bastante cuidado. Eu já vi gente falar, gente me contando, né, que teve pessoa que fez empréstimo, tá? Achando que o 14º salário ia sair, quando chegou no final do ano não saiu coisa nenhuma e a pessoa teve que ir lá ficar pagando um empréstimo, tá? Então olha só a gravidade da situação. Toma bastante cuidado, sempre assista, né, os vídeos, os meus também inteiro, para você ver as informações completas, tá? Não só no começo, ok? Para você entender todo o assunto e tomar muito cuidado com essas matérias chamativas. Imagina só, até agora não pagou o 14º salário, do nada o presidente vai vir falar que vai pagar 14º salário, tá? Não existe isso, tá bom? Vai ficar aqui no finalzinho do vídeo, o vídeo do presidente, espera ele falar sobre o 14º salário, você vai ver, né, que eu tenho razão no que eu estou falando, né, e que ele não falou nada disso de pagar 14º salário para aposentado e pessoas do INSS. Ok? E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar nos comentários aqui o que você acha dessa situação, de onde você fala, tá? Deixa aqui nos comentários, isso me ajuda muito, o YouTube entende que você está interagindo e ele recomenda esse vídeo para mais pessoas, tá? E eu te agradeço demais pela audiência, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e vejam aí o vídeo do presidente falando sobre essa questão, né? Mais uma vez, né, que o pessoal pega, né, e gera uma polêmica em relação a isso. Um abraço, até mais. Minhas amigas e meus amigos,
O Brasil mudou nessa última semana. Pela primeira vez, mais de 100 anos após o início do imposto de renda, privilégios de uma pequena elite financeira deram lugar à conquista para a maioria do povo brasileiro. Na última quarta-feira, dia 26 de novembro, assinei a lei que acaba com o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês. Uma proposta do nosso governo, que foi aprovada pela Câmara e pelo Senado por unanimidade e que agora passa a valer já em janeiro de 2026. Se você ganha até R$5.000 por mês, dezembro será o último mês que você terá desconto do imposto de renda no contra-cheque. E essa mesma lei reduz o imposto de quem recebe entre R$5.000 e R$7.350, que agora vai pagar menos do que pagava. Com zero de imposto de renda, uma pessoa com salário de R$4.800 pode fazer uma economia de R$4.000 em um ano. É quase um 14º salário. E o mais importante, a compensação não virá de corte na educação ou na saúde, mas da taxação dos super ricos, que ganham mais de R$1 milhão por ano e hoje não pagam nada ou quase nada de imposto. Estamos falando de 0,1% da população. De gente que ganha 10, 20, 100 vezes mais do que 99% do povo brasileiro e que vai contribuir com 10% de imposto sobre a renda para dar um alívio às famílias que trabalham, lutam e movem este país. 140 mil super ricos, pagando um pouco mais para que muitos milhões de brasileiros e brasileiras deixem de pagar. Mais do que uma correção da tabela do imposto de renda, a nova lei ataca a principal causa da desigualdade no Brasil, a chamada injustiça tributária. Minhas amigas e meus amigos, ao longo de 500 anos de história, a elite brasileira acumulou mais e mais privilégios, que foram passados de geração em geração até chegar ao dia de hoje. Entre os muitos privilégios, talvez o mais vergonhoso seja o de pagar menos imposto de renda do que a classe média e os trabalhadores. Quem vive do suor do seu trabalho e constrói de fato a riqueza deste país paga até 27,5% de imposto de renda. Já quem vive de renda paga apenas 2,5% em média. Quem mora em mansão, tem dinheiro no exterior, coleciona carros importados, jatinhos particulares e jet skis, paga 10 vezes menos do que uma professora, um policial ou uma enfermeira. Imagina uma pessoa lutar para ter uma moradia digna, andar de ônibus, se esforçar para comprar um carro e pagar 10 vezes mais imposto de renda do que os bilionários do nosso país. Isso é inaceitável. Era preciso mudar e nós estamos mudando. Minhas amigas e meus amigos, a partir de janeiro do ano que vem, o que hoje é desconto no contra-cheque vira dinheiro extra no bolso. Para viajar com a família, comer o que mais gosta, comprar presente de Natal para os filhos, quitar uma dívida, adiantar uma prestação, comprar uma televisão com tela maior para ver a Copa do Mundo ano que vem. Esse alívio no imposto de renda significa mais dinheiro no bolso, que significa maior poder de compra, que significa aumento no consumo, que faz a roda da economia girar. A Receita Federal fez os cálculos. Em 2026, esse dinheiro extra nas mãos do povo brasileiro deve injetar 28 bilhões de reais na economia. Um estímulo extraordinário para o comércio, para a indústria, o setor de serviços do empreendedorismo, que vai gerar mais emprego, mais oportunidades e mais renda. O país inteiro vai ser beneficiado. Minhas amigas e meus amigos, em menos de 3 anos de governo, colocamos novamente o Brasil entre as 10 maiores economias do mundo. Tiramos pela segunda vez o país do mapa da fome. Teremos em 4 anos a menor inflação acumulada da história e a menor taxa de desemprego. O salário mínimo voltou a subir acima da inflação. Fortalecemos o Bolsa Família, criamos o pé de meia, reajustamos o valor da alimentação escolar, abrimos as portas das universidades para a juventude negra, indígena e das periferias. Aumentamos o Plano Safra e os recursos para a agricultura familiar. Criamos o programa Luz do Povo, que zera ou reduz a conta de luz das famílias mais necessitadas. E lançamos o Gás do Povo, porque não é justo que as famílias que mais precisam paguem até 10% do salário mínimo por um botijão de gás. Graças a essas e outras políticas, a desigualdade no Brasil é hoje a menor da história. Mesmo assim,
o Brasil continua a ser um dos países mais desiguais do mundo. 1% mais rico acumula 63% da riqueza do país, enquanto a metade mais pobre da população detém apenas 2% da riqueza. É riqueza demais concentrada nas mãos de uma pequena parcela de super ricos. A mudança no imposto de renda é um passo decisivo para transformar essa realidade, mas é apenas o primeiro. Podem ter certeza de que não vamos parar por aí. O que nós queremos é que a população brasileira tenha direito à riqueza que produz com o suor do seu trabalho. Seguiremos firmes, combatendo os privilégios de poucos para defender os direitos e as oportunidades de muitos. O nosso governo está do lado do povo brasileiro, construindo um país mais próspero, mais forte e, principalmente, um país mais justo. Muito obrigado.